Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português. Nós estamos trabalhando os módulos de português do Enem. Hoje nós estamos seguindo com a nossa aula sobre transitividade verbal. Portanto, se você está assistindo essa aula e não assistiu a aula número 1, eu sugiro que você assista a 1. E sugiro que você assista antes da 1 a aula de regência verbal e nominal, tá? Esse conjunto de aulas de maneira... se você assistir junto, fará um pouco mais de sentido e vai ser mais fácil para você entender o processo que a gente trabalha dentro da regência verbal, que tem essa questão da transitividade também. Bom, vamos lá. Na primeira aula nós trabalhamos verbos intransitivos, transitivos diretos e transitivos indiretos. Essa nós começamos com verbos transitivos diretos ou indiretos, Vamos entender essa dualidade de alguns verbos, que aceitam, uma regência transitiva direta, uma regência transitiva indireta. Vai depender, dos seus significados. Então, vamos lá. Há verbos que admitem duas construções, uma transitiva direta, outra indireta, sem que isso implique modificações no sentido. Corrigindo, Acabei de falar o contrário. Então, vamos lá. Nesses casos aqui, os verbos não mudam o sentido, mas eles aceitam dois tipos de transitividade. Nós temos outros tipos que mudam de acordo com a transitividade. Por exemplo, o verbo abdicar, você pode dizer abdicou as vantagens do cargo ou abdicou das vantagens do cargo. No primeiro caso é objeto. No primeiro caso é transitivo direto, As vantagens do cargo seria o seu objeto direto. Nesse caso, que ele é transitivo indireto, seria, abdicou de quê? Você pode fazer essa pergunta para esse verbo, A gente sempre recomendo que você faça essas perguntas para você entender. No caso do abdicar, você pode abdicar alguma coisa ou você pode abdicar de alguma coisa. Então, olha, abdicou das vantagens do cargo. Então, das vantagens do cargo, é o objeto indireto. E nesse caso, ele é transitivo indireto. Acreditar, Não acreditava a própria força, Nesse caso, temos o acreditar transitivo direto. Não acreditava a própria força. A própria força, seu objeto direto. Esse a aqui, gente, não é um a preposicional. Não é a preposição que o verbo pede. É um a artigo, Própria, a própria força, tá? Agora, não acreditava na própria força. Geralmente, percebam, que a gente usa, coloquialmente, a gente usa mais o acreditar em, ok? Eu acreditei em você, eu acreditei na minha própria força, É o tipo de conjugação, é o tipo de transitividade que a gente mais utiliza, o tipo de regência, no caso, É o tipo de regência que a gente mais usa. Então, acreditava aqui é transitivo indireto. E na própria força, objeto indireto. Tá? Não acreditava nele, eu acreditei nele, eu acreditei no Papai Noel, É muito raro a gente falar eu acreditava o Papai Noel. Então a gente não usa, simplesmente. Almejar, Almejar é quando você deseja uma coisa muito. Almejamos a paz entre as nações. Esse é o tipo de construção que a gente mais usa, Ele como transitivo direto. Então aqui almejar é transitivo direto. A paz entre as nações, objeto direto, Sendo esse a aqui artigo apenas, ok, gente? Ele não é uma preposição. Ou, almejamos pela paz, entre as nações. Não usamos,
é uma regência que é possível, né? Nesse caso é almejar por alguma coisa, né? Mas a gente não usa. É muito raro. Nós estamos aqui, ó, mostrando as possibilidades, obviamente, porque se você quiser variar na sua escrita, mas eu indico que você vá. Quando tá correto que a gente usa na oralidade, não tem motivo pra gente mudar, né? Porque já tem tanta coisa que a gente fala errado e na hora de escrever a gente tem que prestar atenção nisso, porque quando tá certo é melhor a gente não mexer. O time que tá ganhando a gente não mexe. Então, almejamos pela paz. Nesse caso aqui, almejar é transitivo indireto. Ansiar, né? Ansiar é esperar muito, né? Ansiedade vem daí. Então, é por isso, gente, por favor, ansiedade é com S, tá? Ó. Ansiedade. Ansioso, a mesma coisa, tá? É porque vem de ânsia. Então, tudo que é ânsia, ansiar, anseia, é com S, ansioso. Então, ansioso, como é que a gente escreve? Vou mostrar aqui. Que, né, a gente não vai escrever para redação, mas, poxa, escrever no Facebook também, né? Falar, né, quando a gente fala alguma coisa, mas escrever é outro esquema. Então, vamos lá, olha. Ansioso. Ou A, né? Ok? Então, vamos lá. Verbo ansiar. Anseia respostas objetivas, né? Anseia por respostas objetivas. Não é um verbo que a gente está acostumado a usar de maneira alguma, não estamos, né? Mas quando a gente usa essa regência aqui, tá? Nunca ouvi alguém falar anseia respostas objetivas, tá? Mas nesse caso ele existe, né? A gente tem que conhecer quando existe. Então nós temos aqui transitivo direto, respostas objetivas, seu objeto direto. Ou anseia por, né? Temos aqui ele transitivo indireto e por respostas objetivas é o seu objeto indireto. Atender. Atendeu os meus pedidos. Atendeu aos meus pedidos. Aí, esse caso, eu já ouvi as pessoas falando dos dois jeitos, né? Eu ouço mais o os na coloquialidade, né? Na linguagem oral, as pessoas falam mais os. Agora você sabe que está correto. Então, se você fala atendeu os meus pedidos, você sabe que você pode continuar falando, pode escrever também desse jeito, tá? Ou você pode colocar atendeu aos, né? Então, aqui ele é transitivo direto. Os meus pedidos, objeto direto. Aqui, transitivo indireto. Aos meus pedidos, objeto indireto, né? Sendo sua preposição aqui é o a, tá, gente? Quem atende, atende a ou atende simplesmente. Cogitávamos uma nova estratégia, né? Cogitávamos, o que a gente usa é geralmente mesmo o objeto direto, né? Ele como objeto direto. Uma nova estratégia, no caso, é o seu... Opa, eu coloquei o contrário aqui. Aqui é o seu objeto direto e aqui é o verbo transitivo direto, né? Nesse caso, cogitávamos aqui é transitivo indireto. Cogitávamos em uma nova estratégia. Objeto indireto. Consentir, né? Os deputados consentiram a adoção de novas medidas econômicas. Ou os deputados consentiram na, né? Que você pode consentir ou você pode consentir em. Nesse caso aqui, a gente tem o em mais o a, de a adoção, né? Então, forma o na. Então, aqui, consentir. Esse a aqui é o a artigo, tá, gente?
Ele não é preposição. Esse é preposição, por isso que a gente junta com a e forma na. A preposição dele é em. Se formos usar o verbo consentir, transitivo indireto, a gente usa com em. Mas, se a gente tiver dúvidas, usa sem, né? A adoção de novas medidas econômicas é o seu objeto direto. Aqui, consentir como verbo transitivo indireto. E na adoção de novas medidas, seu objeto indireto. Necessitar. Necessitamos de algumas horas para preparar a apresentação. Necessitamos algumas horas para preparar a apresentação. Ou necessitamos de algumas horas, né? Então aqui você pode necessitar alguma coisa ou você pode necessitar de alguma coisa, ok? Então, nesse caso, verbo transitivo direto, algumas horas, objeto direto. Aqui, transitivo indireto, de algumas horas, objeto indireto. Agora, verbos transitivos diretos e indiretos. Então, olha só. Os verbos transitivos diretos e indiretos são acompanhados de um objeto direto e um objeto indireto. Então, olha só. São verbos que a gente vai ter dois complementos. A gente vai ter um objeto direto e um objeto indireto. Nem sempre a oração vai expressar esses dois objetos, tá, gente? Nem sempre você vai fazer uma oração, você vai ler uma oração que os dois objetos estejam lá. Mas é bom que a gente saiba, né, na hora que a gente for escrever, não só para as questões, né, questões alternativas aí que vocês podem, questões objetivas que vocês podem pegar no Enem, mas principalmente para sua redação, né? Saber como regir, né, como reger esses verbos que tem essas duas formas de regência. Então, vamos destacar nesse grupo. Agradecer, perdoar e pagar, né? São verbos que apresentam objeto direto relacionado a coisas e objeto indireto relacionado a pessoas. Então, olha só, o objeto direto deles, ele é relacionado a coisas. O objeto indireto é relacionado a pessoas. Então, vamos lá. Agradeço aos ouvintes a audiência, né? Então, olha só, quem agradece, agradece Quem agradece, agradece algo a alguém, né? Então, algo sem preposição a alguém com preposição. Então, né, como a gente já tá cansado de ouvir aqui, esse azinho não é preposição, esse a é artigo, esse o, assim como os também é artigo. A preposição vai ser apenas o a. Então, quem agradece, agradece algo a alguém. Então, agradeço aos ouvintes a audiência. Ou, perdoe o pecado ao pecador. Então, olha só, a coisa aqui é o pecado, né? Ao pecador é a quem você vai perdoar, né? Então, o pecado foi o que ele cometeu, é a coisa, é o que está diretamente ligado ao verbo. Perdoe o pecado ao pecador. E a nossa preposição, ela tá bem aqui, ó. Ela tá aqui. O pecador, substantivo mais o seu artigo. O pecado, substantivo mais o seu artigo. A única parte que ganha, né, uma preposição é o objeto indireto. Então, quem perdoa, perdoa alguma coisa a alguém. Paguei o débito ao cobrador. Então, aqui, mais uma vez, o débito é uma coisa, né? Ao cobrador.
o cobrador aqui, né? O nosso substantivo, tá com artigo e tal. Esse ozinho, né? Ou esse a, ele só tá aglutinado. Esse a aqui é o a do verbo. Então, quem paga, paga algo a alguém. Ok? Então, paguei o débito, objeto direto, ao cobrador, objeto indireto. O uso dos pronomes oblíquos, átonos, deve ser feito com particular cuidado. Observe. Agradeci o presente. Agradeci-o. Agradeço a você. Agradeço-lhe. Então, gente, quando a gente for falar, né, essa coisa de ser transitivo, intransitivo, né, de ser as duas coisas ao mesmo tempo, então quando a gente for colocar o pronome oblíquo, né, a gente tem que prestar muita atenção, ficar muito ligado, porque, né, se você agradece, né, a coisa, né, agradece algo a alguém. Se você agradece a coisa, você agradeceu. Esse ozinho aqui representa o presente, a coisa. Agradeço a você. Agora sim, aqui nós temos, olha, a preposição. Porque quem agradece, agradece algo a alguém. Então, aqui nós temos, né, agradeço-lhe. A pessoa. A você. Entenderam a diferença? Então, se a gente for expressar isso, né, através dos pronomes oblíquos, a gente tem que ficar muito esperto, né? Porque, como vocês sabem, o lhe, o lhes, a gente só vai usar para objetos indiretos, gente, né? Agora, o, os, a, as, los, las, no, nos, nanás, esses outros, né? A gente pode usar para objetos indiretos. Objetos diretos, desculpem, tá? Então, o lhe e o lhes sempre para objeto indireto, não se esqueçam. Perdoei a ofensa, né? Perdoei-a. Olha, esse a aqui retoma o quê? A ofensa, objeto direto. O lhe retoma ao agressor. Então, objeto indireto. Paguei minhas contas, paguei-as. Objeto direto. Paguei-lhes, né? Paguei meus credores, paguei-lhes. Então, aos credores, tá? Objeto indireto. Saiba que, com os verbos agradecer, perdoar e pagar, a pessoa deve sempre aparecer como objeto indireto, mesmo que a frase não haja objeto direto. Olha, que eu disse para vocês no início. Nem sempre nós vamos ter todos os objetos expressos em uma oração, em uma frase. Mesmo assim, objetos indiretos, né, para esses verbos, agradecer, perdoar e pagar, vão ser sempre pessoas. E os diretos vão ser sempre coisas, né? Então, desculpa, gente. Então, vai ser sempre coisa, ok? Então, a gente não precisa ter medo, basta compreender que se a frase tiver relacionado, né, você agradeceu a sua mãe, você agradeceu a sua mãe, né? Ela é um objeto indireto. Então, vai tipo assim, agradeci
a professora. Obviamente, nesse caso, a gente tem o quê? Crase. Porque a gente tem o a, preposição que o verbo pede, porque, né, nesse caso, ele é objeto indireto. Ele é um transitivo indireto. Mais o artigo de professora. E isso, né, a gente já tá cansado de saber que forma crase. Eu não canso de repetir porque isso vai fixar na sua cabeça. Então, se a gente agradece a uma pessoa, né, sempre vai ser objeto indireto. Se a gente agradece coisa, a gente agradece algo, ok? Então, mesmo que na frase não haja objeto direto, vamos ver os exemplos. A empresa não paga aos funcionários desde setembro. Então, olha só, nesse caso, a gente só tem o objeto indireto, que é pagar a alguém, né? Então, obrigatoriamente. Então, isso vai acontecer mesmo que só apareçam uns objetos na frase, gente. Não tenha medo, ok? Então, desculpem aqui. Então, no caso, os funcionários, né, é o artigo, e o azinho aqui é o a preposição que o verbo exige. Porque os funcionários, aos funcionários, é o nosso objeto indireto. E nesse caso, o paga, transitivo indireto. Já perdoei aos que me acusaram, né? Você perdoa algo a alguém. Então, aqui, mesma coisa. Os, aqui é o artigo, né? Relacionado aos que me acusaram. E o a é o azinho preposição que o verbo está pedindo. Porque quem perdoa, perdoa a alguém, né? Aqui a gente subentende que são eles, né? Acusaram eles. Então, aqui, ó, aos que me acusaram, objeto indireto. Agradeço aos eleitores que confiaram em mim. Então, olha, agradeço a quem? Aos eleitores, nosso objeto indireto, né? E agradecer, nesse caso, está cumprindo seu papel de transitivo indireto. Agora, informar. Informar apresenta, né, objeto direto ao se referir a coisas e objeto indireto ao se referir a pessoas ou vice-versa. Opa, aí complicou, hein? Nesse caso aqui, complicou não, facilitou, né? Porque tanto faz. Você pode ser, um pode ser objeto indireto ou outro, tanto faz, vamos entender. Por exemplo, informe os novos preços, né? Quem informa algo a alguém. Então, aqui nós temos o objeto indireto e aqui nós temos o objeto direto, né? Então, informe os novos preços aos clientes. Informe os clientes dos novos preços. Aqui a gente inverteu, ó. Informe os clientes dos novos preços. Então, dos novos preços, objeto indireto. Os clientes, objeto direto. Então, aqui, ó, coisa e pessoa, no verbo informar, tanto faz. Você que escolhe como que você vai fazer, ok? Lembre-se disso também na hora das suas questões, objetivas, né? Isso pode cair para você. Então, não se esqueça, o verbo informar, ele permite essa troca, esse intercâmbio aí desses objetos, né? Que pode ser coisa, pode ser direto ou indireto, e pessoa pode ser direto ou indireto. Na utilização de pronomes como complementos, veja as instruções. Então, olha só. Informei-os aos clientes. Informei-lhes os novos preços.
Informei-os dos novos preços. Informei-os deles, né? Então, você pode escrever de qualquer uma dessas formas, né? Você pode escrever informei-os, né? Olha só. Os preços, né? Nesse caso, esse o aqui significa o quê? Que os preços virou objeto direto, certo? Aos clientes, objeto indireto. Ou informei-lhes. Aqui objeto indireto, que é clientes, então novamente tá como objeto indireto. Informei-lhes os novos preços. Os novos preços, objeto direto. Ou informei-os, os clientes, nesse caso aqui, objeto direto, dos novos preços, objeto indireto. Ou ainda, informei-os, os clientes como objeto direto novamente, deles, né? Deles, nesse caso, é o objeto indireto, sobre eles. Tá? Por que aqui não pode ser lhes, Bárbara? Se lá em cima você usou lhes. Porque o lhes, gente, ele compreende o a vós, a você, né? Ele tem uma preposiçãozinha aí. O lhe é tipo a você. E aí, como a gente não usa esses objetos, esses pronomes oblíquos também no final da frase, né? A gente costuma falar em formei deles, a gente usa o tônico aqui no final. Então aí a gente usa, nesse caso, né, o tônico deles, que é o de mais eles, né? Deles. Ok? Comparar. Quando seguido de dois objetos, esse verbo admite a preposição a ou com para introduzir o complemento indireto. Por exemplo, comparei seu comportamento ao ou com de uma criança, né? Então, quando seguido de dois objetos, né? Comparei seu comportamento, ou comparou uma coisa a outra. Então, quem compara uma coisa a outra ou uma coisa com outra. Então, a primeira coisa, né? Mas a ordem pode inverter, tá, gente? Mas geralmente a primeira coisa é o objeto direto, né? Você vê, não pede preposição. Comparei isto a aquilo, né? Então, objeto direto, seu comportamento. Agora, ao de uma criança. Objeto indireto. Pedir. Esse verbo pede objeto direto de coisa, geralmente na forma de oração subordinada substantiva, e indireto de pessoa. Vamos entender isso, daqui é um pouco mais complexo, né? Então, olha, forma de oração subordinada substantiva. Então, olha só. Pedir-lhe, esse lhe é a você, né? Ou a ele, é a alguém, né? Pedir-lhe, objeto indireto. Favores, objeto direto. Simples, né? Essa é o objeto direto simples. Porque quem pede, pede algo a alguém. Então, aqui, né, objeto direto e aqui objeto indireto. Beleza. Agora, pedir-lhe, né? Objeto indireto novamente. Pediu a ele que ficasse em silêncio. Então, vamos lá. Oração subordinada, né? Se você voltar na aulinha de oração subordinada, que você vai ter com maior cuidado a explicação sobre isso, a gente vai ver. A oração subordinada é aquela que ela depende de uma oração principal, né? O seu sentido só funciona, só tem o sentido dela juntamente com a oração principal, que é pedir-lhe. Ok. Então,
esse pedile aqui, né, esse que ficasse em silêncio, vai complementar, né? Então, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, né? Ela vai complementar o sentido dessa frase. Então, objetiva direta está relacionada ao fato dela ser o objeto direto, né? Então, peraí, você fala, pedi-lhe, quem pede, pede alguma coisa a alguém. Então, tudo isso daqui, gente, é o objeto direto, certo? Substantiva, né? Porque a gente usa aqui, ó, o em silêncio, né? O modo, é o silêncio, né? Então, que ficasse, a forma que você ficasse era qual? Em silêncio. Então, está relacionado a um substantivo. Por isso, substantiva. Então, ela é uma oração subordinada, porque ela depende da outra. Substantiva, porque ela está aqui, ó, indicando um substantivo, que é parte fundamental da ação. Objetiva direta, porque ela é objeto direto desse verbo, ok? Saiba que a construção pedir para, muito comum na linguagem cotidiana, deve ter emprego muito limitado na língua culta, né? Não tem problema usar, mas é importante saber onde você pode usar. Então, olha, deve ter um emprego muito limitado. No entanto, é considerada correta quando a palavra licença estiver subentendida. Por exemplo, peço para ir entregar-lhe os catálogos em casa. Então, peço licença, né? Então, quando a licença tiver implicada, né, você pode usar o para. Tá? Isso na língua culta, ok? Na língua coloquial, você pode continuar falando, pedi para você fazer isso, você não fez, né? Observe que, nesse caso, a preposição para introduz uma oração subordinada, adverbial, final, reduzida de infinitivo, para ir entregar-lhe os catálogos em sua casa. A construção dizer para, também muito usada popularmente, é igualmente considerada incorreta, né? Então, olha só, você não diz, né? Dizer para, não é comum. Mas é o segundo item, né? O primeiro é falando sobre isso daqui ser uma oração subordinada adverbial final reduzida de infinitivo. Adverbial final, gente, é porque você fala da finalidade, ó. Para que você foi lá? Para isso, né? Ir, né? Infinitivo. Entregar-lhe os catálogos em sua casa. Então, reduzida de infinitivo, porque isso aqui é o verbo no infinitivo. Então tá, voltando, né? A construção dizer para também não é, também utilizada popularmente, é igualmente considerada incorreta. Você diz a, né? Você não diz para, você diz a. Preferir. Na língua culta, esse verbo deve apresentar objeto indireto introduzido pela preposição a. Gente, isso daí é claro, você não precisa falar assim no dia a dia, mas na escrita isso é muito importante, tá? Exemplo, prefiro qualquer coisa a abrir mão de meus ideais. Prefiro trem a ônibus. Preferia ter viajado sozinha a ter que aguentar aquele chato. Então, olha só, exceto, né, na língua culta, na língua coloquial, que a gente pode falar, prefiro isto do que aquilo, na língua culta está extremamente proibido. Você prefere uma coisa à outra, tá? Não existe prefiro isso do que aquilo. Observação, na língua culta o verbo preferir deve ser usado sem termos intensificadores. Gente, isso é muito importante. Tipo, muito, antes, 1000 vezes, 1 milhão de vezes, mais. A ênfase já é dada pelo prefixo existente, pre, né? Você prefere uma coisa à outra, pronto. Não existe, prefiro muito mais isso do que aquilo.
Na vida real você pode falar, né? No dia a dia, cotidiano, ninguém te impede. Na escrita, não, tá, gente? Bom, é isso, a gente fica por aqui.